hora da entrevista do dia com a Denise Campos de Toledo. E vamos falar agora da reforma tributária que está em discussão no Congresso e possíveis implicações para a economia. Eu estou aqui com o secretário Bernard Api, que é secretário extraordinário da reforma tributária do Ministério da Fazenda. Secretário, boa noite. Boa noite, Denise. Uma honra estar aqui com você mais uma vez. Eu que agradeço a sua participação aqui nos nossos estúdios, no Jornal da Gazeta. E a verdade é que há décadas o Brasil está falando em reforma tributária. Essa proposta de reforma tributária já foi discutida, nós já falamos várias vezes sobre isso. Se chegou quase à aprovação, mas houve muita resistência na época, não é? E essa reforma que pretende substituir vários tributos, né? COFINS, IPI, ICMS, ISS, por um único imposto. O senhor acha que ela está madura o suficiente agora para ser aprovada? Porque a previsão é até o final do ano, não é? Eu acho que está madura sim, por vários motivos. Acho que um dos motivos é a percepção da sociedade de que o sistema tributário do jeito que está hoje não dá mais. Tem uma percepção de que as distorções do sistema tributário estão tendo um efeito muito negativo para o crescimento da economia brasileira. Então, só para começar, o sistema tributário brasileiro, nesses 5 tributos sobre bens e serviços, ele é o mais complexo do mundo hoje. É o que mais gera contencioso no mundo. É um sistema que tributa exportações, tributa investimento e gera um monte de distorções na economia brasileira, como, por exemplo, benefício fiscal para que um caminhão saia do estado A, vá para o estado B, vai para o estado C e volte para o estado A. Esse é o nosso sistema tributário. É óbvio que tem um problema e tem essa percepção de que ele precisa mudar. Existe uma posição bastante positiva dos entes da federação. Praticamente todos os governadores, ainda que com algumas questões, estão apoiando a reforma tributária. Os pequenos municípios, através da Confederação Nacional dos Municípios, estão apoiando a reforma tributária. Tem ainda uma questão com os grandes municípios, mas eu acredito que com o diálogo vai ser resolvida. E, sobretudo, tem uma vontade muito grande do Congresso Nacional de aprovar a reforma tributária, tanto da Câmara, com declarações muito claras a favor da reforma do presidente da Câmara e do presidente do Senado Federal, e o apoio do governo federal. Então, acho que tem uma conjunção de fatores que cria uma chance bastante grande de aprovação da reforma tributária nesse ano. Agora, há necessidade de uma reforma, se sabe disso, o sistema é complexo, tem um custo envolvido até nessa complexidade para as empresas trabalharem com tantas normas, regras, leis, depois tem os litígios na justiça. Agora, quando se pensa em reforma tributária, da forma como ela está sendo definida, a gente ainda tem algumas resistências. No setor de serviços, por exemplo, naquela redistribuição da carga, ainda reclama da possibilidade de um aumento da carga tributária. O senhor citou a questão dos governadores, mas nós temos vários estados que tem preocupação com a perda do incentivo, porque na hora que houver a fusão, aqueles estímulos via corte de ICMS, de ISS, eles vão acabar, essa modalidade. Então, há preocupação. E eles podem agir junto ao Congresso para tentar evitar ou modificar esse projeto, não podem? Na verdade, agora é o momento da negociação. Agora sim nós estamos chegando no momento da negociação para poder viabilizar a aprovação da reforma tributária. A reforma vai ser a melhor reforma possível do ponto de vista técnico, que seja politicamente viável. Para ser politicamente viável, nós temos que resolver algumas questões setoriais, a gente sabe disso, e isso vai exigir negociação. Agora, precisa tomar muito cuidado quando você discute a questão setorial para não generalizar. Não dá para falar o setor de serviços como um todo. É verdade que a ideia é adotar uma alíquota uniforme com o mínimo possível de exceções. Agora, uma parte do setor de serviço, por exemplo, prestação de serviço para a empresa, ele vai ser beneficiado pela reforma tributária, e muito, muito, porque hoje ele paga imposto sem recuperar o crédito do insumo que ele adquire e não dá crédito para quem toma o serviço. Então tem uma tributação que está onerando o custo de quem toma o serviço. Na reforma tributária ele vai recuperar integralmente o crédito de todos os insumos que ele adquiriu e vai transferir totalmente o crédito para quem tomar o serviço dele. Então, o custo líquido para o tomador de serviço vai cair. A gente tem algumas contas que mostram que pode cair até 12% em relação à situação atual, o custo para quem está tomando serviço. Então, precisa tomar cuidado para não generalizar o setor de serviço. Agora, sim, tem alguns casos de serviços prestados a famílias, como saúde, educação, que muito provavelmente vão ter um tratamento especial por parte do Congresso Nacional. Isso está muito claro na negociação, que esses são setores que muito provavelmente terão um tratamento favorecido. Outra questão que é necessária para viabilizar a aprovação da reforma tributária é a questão federativa. E aqui
Tem várias questões. Uma das questões é a dos benefícios fiscais que você mencionou. O que a reforma tributária propõe são dois instrumentos para lidar com isso. É verdade, a ideia é acabar com os benefícios fiscais ao longo do tempo. Por quê? Porque eles se tornaram um instrumento muito ineficiente de políticas de desenvolvimento regional. Todos os estados da federação dão benefícios, todos, do mais rico ao mais pobre. Então, o diferencial para viabilizar o desenvolvimento regional caiu muito. E, na verdade, geralmente um estado dá benefício para ter uma empresa que por vocação ia para o estado B, e o estado B dá um incentivo para ter uma empresa que por vocação ia para o estado A. E ainda acaba resultando com uma organização muito ruim do ponto de vista geográfico da produção, por conta dos benefícios que nós temos hoje. O que se propõe na reforma tributária é substituir os benefícios por um fundo de desenvolvimento regional. E esse Fundo de Desenvolvimento Regional, cada estado vai ter recurso para poder fazer a sua política de desenvolvimento regional. Obviamente, os estados menos desenvolvidos vão ter mais recursos e, com isso, eles vão poder alocar em fomento a atividades produtivas, investimento em infraestrutura, inovação. O repasse é do governo federal? O repasse vai ser com recursos que vão ser definidos. Hoje ele está definido na PEC 110 como sendo uma porcentagem do imposto sobre bens e serviços. Mas a discussão sobre como vai ser financiado é uma das discussões que vai ocorrer nas próximas semanas e nós temos que chegar num ponto em que haja um acordo com, se não todos, a grande maioria dos entes da federação para poder viabilizar a aprovação da reforma. Agora o Simples continua? O Simples continua, o Simples não é modificado e um ponto a mais. Para as empresas que estão no Simples, vai ter uma oportunidade que elas não têm hoje, que é as empresas que prestam serviços ou vendem mercadorias para outras empresas, se elas quiserem, elas podem optar por recolher esse IVA, um novo imposto, no regime de débito e crédito, pelo regime normal, ou seja, elas recuperam o crédito de tudo que elas adquirem como insumos e transferem o crédito integral para quem comprar a mercadoria ou serviço delas. É uma opção. Ou fica como está, ou fica melhor para as empresas. Agora, as empresas que vão estar enquadradas no novo sistema, elas vão poder ter alguma compensação de crédito negociando com as empresas que vão estar no Simples? Então, a empresa do Simples que quiser optar vai entrar no regime normal de débito e crédito. A empresa do Simples que não optar, pelo que está na PEC 110 hoje, ela vai poder transferir o crédito daquilo que ela pagou de imposto para a etapa seguinte. Não vai recuperar crédito, mas aquilo que ela pagou ela vai transferir para a etapa seguinte. Então, para as empresas do Simples, como eu falei, ou fica como está ou fica melhor do que o que está hoje. Agora, secretário, acho que é bom a gente esclarecer para quem está nos acompanhando e não entende bem como é que vai ser essa transição. Não vai ter um momento zero em que todo mundo passe a pagar esse imposto, né? E com uma alíquota definida, acabaram todos os outros. Isso vai ser feito gradualmente em vários anos. Isso. Esse ponto ainda vai ser definido, na verdade, o desenho da reforma vai ser definido pelo relator e pelo Congresso Nacional. O governo federal que tem feito é apoiado o Congresso Nacional nessa discussão para que a decisão seja a mais racional possível. Mas o que tem hoje nas PECs 45 e 110 é uma transição mais rápida dos tributos federais, do PIS e COFINS, a substituição aí sim imediata, em princípio ali por meados de 2025, do PIS e COFINS por esse novo imposto, a contribuição sobre bens e serviços, e depois sim, a parte dos estados e municípios começaria mais tarde com uma transição ao longo de 4 ou 5 anos em que as alíquotas dos tributos atuais iriam sendo progressivamente reduzidas e as alíquotas dos novos tributos progressivamente elevadas. E essa transição é a transição também dos benefícios fiscais. Mas isso não gera mais complexidade, não vai gerar mais litígio, problemas de entendimento? Não. Não. Primeiro porque já vai substituir o PIS e COFINS pelo novo imposto por uma legislação muito mais simples. Segundo, porque a gente já está trabalhando hoje, Estados, União, já trabalhando para construir o sistema que seja o mais simples possível. Eu diria que para 95% das empresas do Brasil, a única exigência vai ser vender com nota fiscal eletrônica e registrar as compras que ela fez com nota fiscal eletrônica, mais nada. E a partir daí o imposto já vai estar calculado automaticamente. Quem vai ter trabalho é quem vai organizar tudo isso. Na verdade... Que não é quem vai pagar, é quem vai organizar o sistema. O sistema vai ser um sistema extremamente favorável às empresas, porque o novo imposto que está sendo construído é muito mais simples do que o que a gente tem hoje. Então, hoje é extremamente complexo você saber apurar o imposto que você está devendo. No novo imposto, como eu falei, vai ser extremamente simples. Inclusive, é muito provável que a gente adote um sistema de já mandar a escrituração pronta. Você já manda para a empresa, olha, essas são suas vendas, essas são suas compras, isso aqui é o que você deve pagar de imposto. Se ela quiser questionar, ela questiona, mas eu diria que para 95% das empresas vai estar resolvido sem nenhum esforço adicional, além de emitir a nota fiscal.
Agora, secretário, enquanto não sai a reforma tributária, a gente vê o governo, inclusive, mexendo muito nos tributos. E hoje nós tivemos uma medida de estímulo do governo para ter carro barato, mexendo exatamente naqueles impostos que vão entrar no novo tributo. Então, pega PIS, COFINS e o IPI. E aí, como é que fica essa situação em paralelo? Porque o governo perderia também esse tipo de autonomia para ele dar esses estímulos? O que foi feito agora é o que está no base do sistema tributário atual. O que vai ser no novo sistema, a ideia é que tenha menos benefícios no novo sistema, mas certamente vai ter uma transição. Perfeito. Inclusive, o ministro Haddad tem falado muito em cortar esses estímulos fiscais, independentemente da reforma, né? Inclusive, a Secretaria da Receita já está divulgando quem é beneficiado por isso, porque é muita perda de receita, né? Na verdade, o que tem que fazer é uma avaliação de custo-benefício de todos os benefícios fiscais que nós temos hoje, não só nos tributos sobre bens e serviços, mas no imposto de renda, nas contribuições sobre folha. Acho que tudo tem que ser revisto, tem que fazer uma avaliação, sim, de qual é o custo que isso tem para a sociedade, qual é o benefício que está gerando. E eu acho que isso é um ponto importante que vai estar em pauta ao longo dos próximos anos. E uma argumentação também de quem questiona a reforma está na possibilidade de, nessa redistribuição de carga tributária, se perder o estímulo fiscal para produtos da cesta básica. Essa é uma história que está desde o começo da proposta e haveria depois a compensação, devolução para as famílias mais pobres. É isso mesmo? Na verdade, esse ponto está em discussão no Congresso Nacional. O Congresso tem algumas opções colocadas, está se discutindo a possibilidade de alíquotas mais baixas e está se discutindo essa possibilidade de devolução do imposto para as famílias, que é o cashback. O Congresso é que vai decidir qual é o modelo que ele vai adotar. Do ponto de vista distributivo, o cashback é mais eficiente. Porque, por exemplo, com o mesmo custo que tem, por exemplo, eu reduzir em 50% a alíquota da cesta básica, e aí é 50% para todo mundo, do pobre ao rico, eu poderia, por exemplo, fazer um cashback que desonera 100% o consumo do pobre e desonera 20% o consumo do rico. Tá certo? Se for um valor igual para todas as famílias. Mas teria que ter um controle muito eficiente em relação às pessoas que teriam direito a esse crédito. Mas o Brasil já tem tecnologia para isso, tá, Denise? Esse é um ponto importante. A gente está, inclusive, conversando com o Ministério do Desenvolvimento Social, estamos olhando a experiência de vários países, tem um subgrupo da minha secretaria que já está fazendo esse trabalho para ver como é que é o melhor modelo possível para o Brasil. Mas a tecnologia nós já temos. Secretário, nós temos apenas um minuto, vamos falar da questão política no Congresso. A gente tem visto muita disputa política, até em pautas em que há consenso, como a questão do arcabouço fiscal. Era importante para o país, mas chegou lá na hora de divergência e depois o governo conseguiu. Reforma tributária, o senhor acha que a questão política pode pesar muito? Eu acho que a reforma tributária é um pouco como arcabouço fiscal, uma pauta de país, não é uma pauta de governo versus oposição. E eu acho que ela vai ser viabilizada exatamente porque é uma pauta de país. É um projeto que é bom para o país como um todo, porque ele gera muito crescimento. Esse é o ponto fundamental da reforma tributária. E eu acho que essa percepção vai ajudar muito a construção de um acordo político que viabilize a aprovação da reforma tributária. Então, eu agradeço muito a participação do secretário extraordinário da Reforma Tributária do Ministério da Fazenda, Bernard Api. Secretário, mais uma vez, obrigado, boa noite. Muito obrigado, Denise, pelo convite.